O GP de Interlagos de Fórmula 1 já chegou. Hoje mesmo vai acontecer a qualificação, já que é um fim de semana um pouco diferente, com corrida sprint, corrida normal, qualificação na sexta, então acaba que tudo vai ser um pouco diferente. Mas será quem vai fazer a pole position, ou melhor dizendo, a volta mais rápida no GP de São Paulo? Red Bull ou Mercedes? Cada uma das duas equipes tem razões para fazer a pole. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e o GP de Interlagos sempre é um dos mais esperados por todos dentro da Fórmula 1. Não apenas pelos fãs do Brasil, na verdade os pilotos e equipes também são apaixonados por esse GP. Tanto por conta da forma calorosa como realmente ali o público lida com o pessoal da Fórmula 1, quanto também por conta da corrida em si. O circuito de Interlagos é um circuito incrível e todo mundo fala, tanto dentro do Brasil quanto fora, que é um dos melhores dentro do calendário da Fórmula 1. É um circuito com curvas muito específicas, diferentes e que ainda por cima conta com uma instabilidade do tempo incrível, que faz com que as corridas realmente sejam muito mais emocionantes do que realmente elas acabam sendo na maioria das vezes dentro da Fórmula 1. E acaba que nesse ano pode ser ainda mais diferente, já que o campeonato pode ser decidido justamente nessa pista de Interlagos. Óbvio que acaba que não será realmente certeza que um piloto como Max Verstappen vai ser campeão se ele vencer em Interlagos e Lewis Hamilton a terminar em último lugar. Ainda assim não seria certeza absoluta, mas com certeza uma vitória de Max Verstappen, mesmo com Lewis Hamilton em segundo lugar, iria garantir muito para o piloto holandês. E justamente por conta disso, a pista de Interlagos pode ser um momento perfeito para uma boa reação da Mercedes nesse ano de 2021, ainda mais considerando que isso tudo pode acontecer tanto no campeonato de pilotos quanto do de construtores. E aparentemente a Mercedes realmente tem trabalhado para isso. Deve reagir sim no GP de São Paulo de 2021. E é claro que eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo e explicar tintim por tintim o que a Mercedes pode estar fazendo no W12 para aumentar o desempenho para esse GP. Mas antes eu queria lembrar vocês de deixar o seu like aqui embaixo, porque assim o YouTube alavanca os meus vídeos e mais gente conhece meu trabalho. Além disso, já se inscreve aqui embaixo se você for um novato no canal. Vamos começar explicando por que a Mercedes pode ter ficado tão para trás da Red Bull. E o motivo principal, na verdade, é o novo regulamento de 2022. Toto Wolff já vem falando na paralisação do desenvolvimento do W12, o carro que a Mercedes utiliza, nesse ano de 2021 já faz algum tempo. O Wolff já fala sobre a situação, já faz ali no meio da temporada ele já tinha paralisado o desenvolvimento. E justamente por conta dessa nova era da Fórmula 1 do ano que vem e também por conta do novo teto orçamentário que não permite que as equipes gastem acima desse teto para desenvolver os seus carros. Isso já complica muito a vida da Mercedes e das outras equipes do grid da Fórmula 1 e acaba que todas vão ter que decidir sobre continuar a desenvolver o carro de 2021 ou já partir para a próxima e desenvolver o carro do ano de 2022. Entretanto, apesar dessa decisão, a Mercedes pode sim continuar a desenvolver a sua unidade de potência, ainda mais porque apesar do congelamento dos motores, acaba que o regulamento da Fórmula 1 permite que haja a atualização de uma vez pelo menos cada componente do motor. E a Mercedes está utilizando, sim, como outras equipes do grid, justamente essa parte do regulamento para conseguir alavancar o desempenho dos seus motores para esse ano de 2021. E justamente foi isso que a Mercedes começou a fazer a partir do GP de Silverstone principalmente. Já lá em Silverstone ela deu um jeito, utilizando novos mapas de potência, de aumentar o desempenho dos seus motores, principalmente nas saídas de curva e partes intermediárias do circuito. Através dessa forma, ela foi capaz até mesmo de bater a Red Bull naquele circuito, fazendo a volta mais rápida e vencendo a corrida. Claro, polêmicas à parte, vocês sabem do que eu estou falando. Mas ainda assim, a Mercedes tem demonstrado um ritmo muito melhor dos motores a partir daquele GP de Silverstone, já que os mapas de potência foram desenvolvidos ali para cada circuito no decorrer desse calendário de 2021. Ou seja, para o GP de São Paulo, existe um mapa de potência específico que vai fazer sim o motor da Mercedes andar um pouco melhor do que ele andaria se não houvesse esse mapa de potência tão decisivo para esse GP. Isso já pode ser sim uma grande vantagem para a Mercedes
nesse GP especificamente, mas também pode acabar se tornando uma grande desvantagem, já que aparentemente esses mapas de potência estão causando alguns problemas de confiabilidade dentro dos motores da Mercedes. Mas isso eu falei em outro vídeo que você pode assistir clicando aqui em cima nesse card. Além disso, apesar dessa mudança de foco para o ano de 2022, a Mercedes também já decidiu a fazer algumas atualizações pequenas no W12. Obviamente, ela já projetou algumas peças que podem fazer toda a diferença para esse ano de 2022. Não é à toa que ela já aplicou uma atualização que foi bem interessante, gerou muita polêmica aí nesse ano de 2021, que foi a asa traseira móvel que ela criou. Mas não é o DRS. Na verdade, a asa traseira é capaz de abaixar durante a reta. Quanto maior a velocidade de reta, mais essa asa abaixa, diminuindo o arrasto e, consequentemente, aumentando ali a velocidade final dos carros da Mercedes. Ela teve grande vantagem por conta disso, tanto nas retas do GP da Turquia, quanto nos Estados Unidos e no México, apesar de que nessas duas últimas ela não venceu a corrida, mas ficou óbvio que a velocidade reta dela tá incrível. Então, assim, realmente, esse novo dispositivo fez toda a diferença e com certeza ela tem outros dispositivos que ela já planejou para utilizar em outros circuitos aí no decorrer desse ano de 2021. Inclusive, se você tiver ficado curioso sobre esse dispositivo da asa traseira móvel da Mercedes, é só clicar aqui em cima nesse card que eu explico tudo sobre isso. Mas, obviamente, que a Red Bull também não fica para trás nesse sentido. Isso porque ela já está utilizando uma motorização incrível. Quando a Honda anunciou que sairia da Fórmula 1 no final desse ano de 2021, ela já começou a aumentar a possibilidade da utilização do motor que estava sendo projetado para utilizar em 2022 e acabou antecipando essa estreia desse motor. Ou seja, a Red Bull está utilizando o motor do futuro da Honda e por isso é tão potente e está batendo de frente diretamente com o motor Mercedes, com uma confiabilidade que aparentemente é maior e uma potência que também é bem interessante. Pelo menos até a metade da temporada, o motor Honda estava assim se sobrepondo com relação aos motores da equipe alemã. Isso sem contar também com o desempenho ali do carro da Red Bull como um todo. Eles estão atualizando o carro sempre que eles têm a possibilidade, trocando componentes importantes como asa traseira, asa dianteira e preparando cada um desses componentes para as pistas que eles vão correr em determinado fim de semana. Ou seja, a Red Bull também está extremamente preparada para conseguir bater a Mercedes nesse ano de 2021. E é justamente esse o objetivo deles, conseguir agarrar essa chance com todas as forças possíveis para não permitir que a equipe alemã vença mais uma vez nesse ano. Isso tudo sem contar com o histórico positivo da Red Bull lá em Interlagos. Em 2019 foi a última corrida que aconteceu em Interlagos da Fórmula 1, depois em 2020 por conta da pandemia não pôde acontecer, só que nessa última edição de Interlagos, quem fez a pole position? Max Verstappen da Red Bull. E na corrida ele também foi o grande vencedor e realmente a Red Bull tem facilidade em andar em Interlagos. É óbvio que a Mercedes também foi a maior vencedora da era híbrida da Fórmula 1, também na pista lá de São Paulo. Mas é importante que a gente considere também que naquela época, quando a Mercedes ganhava praticamente todas as corridas em Interlagos, os carros da Mercedes e da Red Bull não eram tão parecidos quanto estão nesse ano de 2021. A Mercedes dominava total o campeonato naquela época, ou seja, muito provavelmente o favoritismo desse ano especificamente em Interlagos vai ser da Red Bull, tanto na corrida quanto na qualificação. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu ainda não dei um veredito final sobre quem deve fazer a pole position nesse GP de São Paulo. Talvez você já esteja até imaginando qual vai ser a minha resposta e realmente o que eu devo falar nesse vídeo, mas eu queria saber a sua opinião. Quem faz a pole? Você acha que vai ser Valtteri Bottas, Max Verstappen, Lewis Hamilton ou Sérgio Pérez? Provavelmente vai ser uma das duas equipes, mas comenta aqui embaixo quem pra você vai fazer a pole e quem você tá torcendo para conseguir fazer essa pole em Interlagos. Na minha opinião, a pole position vai sim ficar com a equipe Red Bull. Não dá para ter certeza absoluta que isso deve acontecer. Eu tô gravando esse vídeo antes mesmo, na verdade, do treino livre 1 acontecer lá em Interlagos, mas ainda assim acredito eu que a pole deve ficar com a Red Bull, principalmente por conta do histórico dela, tanto em Interlagos
quanto em pistas de maiores altitudes. E considerando que Interlagos é uma pista de altas velocidades, principalmente nas curvas, acaba que esse novo dispositivo da Mercedes, da asa traseira que abaixa um pouquinho, acaba sofrendo um pouquinho por conta disso. Porque quando a gente imagina que a curva tem altas velocidades, o dispositivo também sofre durante as curvas. E se ele abaixa um pouquinho mais, a Mercedes sofre com downforce, ou seja, ela não vai poder utilizar tanto assim esse dispositivo na pista de Interlagos, o que já diminui a sua vantagem. Apesar disso, é bom considerar também que as retas são bem longas, tanto a reta oposta quanto a reta dos boxes pode favorecer a Mercedes considerando os novos mapas de potência que a equipe está utilizando. Mas ainda assim, acredito eu que a pole position deve ficar com o Max Verstappen e também a vitória. Mas isso eu vou falar no decorrer desse fim de semana de corrida aqui para vocês entenderem o motivo pelo qual eu acredito que Verstappen deve conseguir a vitória tanto na corrida sprint quanto na corrida do GP mesmo de São Paulo no domingo. Mas como eu já disse, você tem o direito e realmente você deve ter a sua opinião sobre esse assunto. É muito importante que você comente aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Mas eu também queria lembrar você de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Porque quando você se inscreve, você não perde mais vídeo aqui do Hora do Piloto. E é por causa de você que eu faço o vídeo. É simplesmente por sua causa que eu venho aqui todos os dias trazendo conteúdo de qualidade para você e com fontes extremamente confiáveis para você entender mais sobre automobilismo da melhor forma possível. Então se inscreva aqui embaixo e fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.